Invisíveis. Esta é a palavra que poderia definir os moradores de rua perante a sociedade. Mas pessoas que se tornam visíveis quando são desprezadas pela população no momento em que solicitam ajuda. Devido a este preconceito sobre as pessoas que usam as vias públicas como moradia, que o doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF resolveu aprofundar seus estudos nesta parcela da população. Tem 4 anos que eu desenvolvo esse estudo e eu buscava investigar quais eram as atividades dos moradores de rua de Juiz de Fora, quais eram as rotinas, os seus medos, os dramas dessa população, para coligar isso, associar isso à forma como a sociedade se organiza. Durante a pesquisa, o estudante traçou um mapa da cidade de Juiz de Fora com os principais pontos frequentados pelos moradores de rua. Os pontos 1, 2 e 3, no Triângulo Vermelho, representam os locais de apoio social, como a Sopa dos Pobres, o Albergue e a AMAC. Os pontos marcados no Triângulo Roxo são os locais onde eles se sociabilizam, como Depósito de Sucata, Largo do Riachuelo, banheiro de um supermercado no centro e pontos de uso de drogas próximo à linha férrea. Eu estive em campo conversando com essas pessoas, ouvindo-as, sabendo quais são as trajetórias de vida, a infância, E, por outro lado, eu tive que investir muito nessa questão de a entrada no campo, da maneira como você consegue ser recebido por aquela população. Em seu trabalho, Igor afirma que tentou quebrar alguns mitos impostos pela sociedade, como a questão de pessoas sujas, criminosas, perigosas e principalmente da invisibilidade desses indivíduos. Eu percebi que muitas vezes no campo, às vezes os moradores de rua tinham mais medo de mim do que eu tinha deles. Então, assim, o medo como uma categoria que é relativa, Não são pessoas invisíveis, eles têm uma visibilidade e, no limite, no fundo, até mesmo um incômodo, eles geram um incômodo à sociedade. Moradores de rua há mais de 5 anos, Tiago e Ana Carolina, sabem e sentem que são ignorados pela sociedade. A sociedade meio que ignora a gente, mas a gente levanta a cabeça e segue em frente, porque o ser humano é ignorante demais. A gente tem que levar em consideração por causa que muitas pessoas faz por onde para poder ter olhar de discriminação, Igualzinho, tem uns que faz coisa errada, tem uns que não fazem, mas pagam por isso, entendeu? A AMAC em Juiz de Fora conta com 3 unidades de atendimento à população de rua, como o Centro Pop, o Núcleo do Cidadão de Rua e a Casa da Cidadania. O Centro Pop atende cerca de 110 moradores de rua por dia, oferecendo alimentação e higiene, além de atividades voltadas para a reinserção dessas pessoas na sociedade. Nós temos uma proposta de encaminhamento bem construída, com contato com empresas e acompanhamento desse usuário encaminhado durante 6 meses, no sentido de ajudá-las a se adaptar de novo a uma rotina de trabalho, as questões aí diferentes da rotina que são próprias da rua. Em seus estudos, Igor conclui que seu trabalho pode contribuir muito na forma como o Estado e o governo trabalham na questão dos moradores de rua. Eu defendo uma política pública negociada, que esses indivíduos sejam protagonistas das próprias políticas públicas, ou seja, montada de acordo com a vivência, com a sociabilidade, com a trajetória de vida, com as dificuldades. E, para isso, é preciso conhecer melhor a dinâmica da vida dessas pessoas.